Eu gostaria de agradecer essa oportunidade por estar aqui com vocês, cumprimentar todos que estão na live com Shalom, com Shavua Tov, você que está nos acompanhando, esse culto maravilhoso. Nós louvamos ao Eterno, adoramos. Eu quero parabenizar, louvar ao Eterno e parabenizar o grupo de louvor hoje, que estava maravilhoso. Todos os dias estão, mas hoje, que o Eterno abençoe vocês. São pessoas que se comprometeram a fazer a obra do Eterno. Então, estão levando aí a adoração à sinagoga do Eterno e levando a gente a mais perto do Eterno. Eu gostaria de agradecer por fazer parte dessa família Shabbat Beit Shalom. Amém? Bom, eu não precisaria nem ministrar, porque só as palavras do Rocha aqui já, amém? Já é uma instrução para nós, mas nós precisamos da palavra, nós precisamos entender. E hoje, o tema que o Eterno aprove, que nós estudássemos, é quem são os 144 mil. 50% das igrejas não sabem o que significa os 144 mil. 20% tem uma interpretação de acordo com a teologia que foi imposta a eles. E os outros 30% fazem uma confusão tremenda e preferem não saber e não se aprofundar dentro dessa visão de 144 mil. 144 mil almas. Está escrito no livro de Hait Galut, Apocalipse. E hoje nós vamos entender sobre esses 144 mil. Quem são, na realidade, os 144 mil? Será que nós precisamos entender quem é os 144 mil? Ou será que a gente pode ficar marginalizado, ou seja, sem saber, a gente não precisa saber quem são os 144 mil? Eu acredito que o Eterno deixou escrito para nós, para que todo o seu povo entenda e se firme na verdade. Amém? Amém? Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre esses 144 mil. Livro de Hait Galut, Apocalipse 7, do 1 ao 4. Existem muitas interpretações sobre os 144 mil, e existe um segmento dentro do cristianismo que defende que os 144 mil são os ungidos que vão ser salvos. E mesmo dentro dessa denominação, que eu não vou falar o nome, são dessa denominação que vai ser salvo. Existem algumas pessoas aqui que fazem parte, já fizeram parte, já fizeram parte dessa denominação. Mas há uma confusão muito grande dentro dessa visão, porque se os 144 mil só são eles que vão ser salvos, e dentro da denominação existe mais de 144 mil, como que vai ser então? Será que é só os 144 mil que vai ser salvo? É assim, não é? Não, vamos entender então. Cada um no seu lugar. Quem são os 144 mil? Qual é a visão do Eterno para as pessoas que não fazem parte dentro desses 144 mil? E hoje nós vamos entender um pouco. Essa denominação diz que somente os 144 mil vão ser salvos. Já nós entendemos que aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro vão ser salvos. Amém? Baruch Hashem? Vamos entender então, vamos ver o que está escrito aqui. Hait Galut, livro de Apocalipse, revelação. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do oriente. Em algumas traduções está escrito ao lado as bandas do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo.
e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. E eles diziam: não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E viu o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos, os filhos de Israel. Aqui, se você analisar o versículo, você já tem a resposta de quem são os 144.000. Mas essa visão foi dada a Yohanan na ilha de Patmos, logo após a visão que ele teve do ser que estava sentado no trono, que tinha um rolo com 7 selos, e ninguém era capaz de abrir esses selos. Mas ouve-se uma voz que diz: um é digno de abrir os selos. Esse é o Cordeiro que venceu, Baruch Hashem. E ali há esse Cordeiro que desata 6 selos, e após desatar 6 selos, então, Yohanan tem essa visão na ilha de Patmos dos 144.000. Então nós vemos aqui que há uma ordem onde está acontecendo algo, sendo revelado para Yohanan, já no Aharit Hayamim, os últimos dias, amém? Ou o fim dos tempos, uma revelação profética, escatológica, do que iria acontecer. E aqui, então, Yohanan, é revelado a Yohanan os 144.000 das tribos de Israel. Mas olha que interessante, aqui está dizendo assim, ó: estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então nós vemos aqui que naquela visão existia 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos, retendo algo que poderia acontecer com a terra. Amém? Por quê? E ele diz: não danifica a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então existe uma ordem aqui, onde o anjo está impedido de agir até que esses sejam selados. Quem? Os 144.000 de Israel. A igreja faz uma confusão, as igrejas em si, porque existe uma teoria chamada teoria da substituição. A teoria da substituição diz que a vez de Israel, ela passou. Que o povo judeu perdeu a sua vez quando Yeshua foi crucificado, quando crucificaram Yeshua. E agora a igreja é o Israel de Deus. E aí é onde começa toda a confusão. Simplesmente faz o quê? A igreja coloca Israel de lado, se torna Israel como substituição, e o que está escrito não é levado em conta. Olha a coisa. Aqui está falando Israel. Amém? Então, se é Israel, o Eterno está nos dizendo que existe uma nação onde existe um povo escolhido. Amém? E é isso que nós estamos vendo. Eu poderia parar aqui e falar: não, pronto, os 144.000 são Israel. São as 12 tribos, 120, são 12.000 de cada tribo. Olha só. Então ele fala, continuando, 12.000 selados de Judá, 12.000 selados de Reuben, 12.000 selados de Gad, as tribos de Israel. 12,
Asher, Naftali, Manassé, Shimon, Levi, Issacar, Zebulon, Yosef e Benjamim. Ele é claro no que ele está falando. Yeshua revela a Yohanan falando, as 12 tribos, 12 mil de cada tribo, são os 44 mil. São os selados, aqueles que vão participar. Aí vem a igreja e fala assim, não, nós somos Israel de Deus. Aí vem outra denominação, não, nós que vamos ser salvos. Existe uma denominação que até para você tomar a ceia, somente os ungidos, que fazem parte dos 144 mil, que podem tomar. Aí você me pergunta, mas como que eu vou saber? Não, é revelado. Mas como? Como que é revelado? Como que é revelado? Então o Eterno revela para ele, mas não revela para mim. Como assim? São dogmas. Dogmas que o homem cria, certo? Para viver segundo as regras que eles acham que deve ser. Certo? Então nós vemos aqui que os 144 mil está falando das tribos de Israel. Porém, mas as tribos se perderam. Hoje nós não sabemos quais são as tribos. Hoje, o povo de Israel é chamado judeu, onde existe o israelita, que é nascido lá, que é cidadão de Israel, e existe o que é descendente do povo judeu, certo? Aqui, o Eterno está falando daqueles que são da linhagem do povo de Israel, dos Binei Israel. Como nós vemos, por exemplo, na contagem do censo de Bemidbar. No livro de Bemidbar, quando começa o livro de Bemidbar, o Eterno manda que faça um censo. Olha que interessante. No livro de Bemidbar, há um censo onde há uma contagem dos jovens acima de 20 anos com idade militar, para saber quantas pessoas estavam ali no deserto das tribos de Israel. Foram mais de 600 mil homens, porém a tribo de Levi não entrou. Aqui, a mesma coisa que acontece lá em Bemidbar, acontece aqui em Apocalipse, porque o Eterno faz a menção de cada tribo. Eu poderia parar por aí e falar para vocês, 144 mil já está resolvido, é Israel, certo? Amém? Todo mundo concorda? DNA, descendência, sangue. Só que não. Na visão judaica, nós temos que provar o que nós estamos falando. Eu não posso pegar um versículo isolado e falar para vocês. Então, aqui eu quero fazer uma recomendação. Você anote, depois na sua casa, você que está em casa, ou depois você que vai ver esse vídeo novamente, anote cada versículo que nós vamos falar aqui, para comprovar se nós realmente estamos certos ou estamos errados diante dessa visão. Já temos uma deixa. DNA. Porém, mas como você estava falando hoje, as tribos de Israel se espalharam. Nós nem falamos mais quem é da tribo de qual, da onde. Nós falamos povo judeu. Bom, primeiramente o judaísmo é um conceito. Amém? Amém? É um conceito. Então você escolhe estar dentro desse conceito. Onde, resumidamente, eu poderia falar para você que um judeu é aquele que obedece a Torá, que vive segundo as mitzvot do Eterno. Amém? Amém? Então há um conceito. Existe um conceito de judaísmo e um conceito de judeu. Aquele que tem aliança no coração, que obedece às mitzvot, esse é chamado judeu. Amém? Aquele que é selado, que tem uma aliança com Yeshua, com o Eterno, através do sangue do Mashiach. Ou seja, aquele que obedece os mandamentos e reconhece Yeshua como seu Salvador. Esse foi enxertado na oliveira. Então, outrora, nós éramos uma oliveira infrutífera. É isso que o Eterno está falando para nós. Outrora, nós não poderíamos frutificar. Porque algo que é infrutífero é algo que é estéril. Amém. Para o Hashem, Todarabá. É estéril. Então, por quê? Porque outrora você era um goi, você era um gentil, você era uma pessoa que vivia segundo os pensamentos e os ventos de doutrinas
das nações. Idolatria, você era politeísta. Com a morte de Machia, foi nos dado então a oportunidade de sermos enxertados na oliveira. E agora nós somos frutíferos. Amém? Nós temos uma aliança. Nós somos Yehudi, mas dentro do conceito de Yehudi, de judeu. Amém? Temos uma aliança. Mas aqui, como nós estamos falando, aqui os 144.000 são os de linhagens sanguíneas. São os de linhagem de sangue do povo de Israel. Esses são os ramos naturais. Ótimo. Esses são os ramos naturais, a qual nós vamos ver que temos sim uma certa dívida de gratidão, porque se não é por eles, a Torá não chegaria até nós. Para eles, foi outorgada a eles a Torá. O que acontece? A igreja substitui Israel. Não, agora é a vez da igreja. Agora é a vez do cristão. Israel está fora do plano de salvação. Israel tem que se converter. Não. Israel não tem que se converter, porque ele já é convertido ao Eterno. Israel precisa reconhecer Machia. É diferente. Nós nos convertemos um dia, porque nós andávamos longe. O Eterno estava aqui, a Torá estava aqui, e eu estava longe da Torá. Aí eu converti. O que é converter? Mudar de direção. Eu mudei de direção e vim até a Torá. Eu vim até o Eterno. Aí eu converti. O judeu não. O judeu, desde Abraão, as promessas, as alianças, e nós vamos ver isso aqui, foram dadas a eles. Eles serviram ao Eterno desde o princípio. Porém, um tropeço deles nos deu a oportunidade de estarmos hoje diante do Eterno na Torá, salvos. Amém? Vamos lá. Vou adiantar aqui porque são vários slides e o tempo é curto. Amém? Rito Galuto, mais uma vez, agora não no capítulo 7, mas no versículo 14. Lembrando que a ordem de Rito Galuto, de Apocalipse, ela não é cronológica. Viu? Você vai ver um versículo em capítulo 7, falando dos 144.000, e você vai ver um outro versículo no capítulo 14, falando novamente dos 144.000. Por quê? Porque não é uma ordem cronológica. Os acontecimentos de Apocalipse você não pode pegar por ordem cronológica, foi uma visão. E no mundo espiritual, a visão não é cronológica. O Eterno, ele dá uma visão para alguém e o que vai acontecer está atemporal. Por quê? Porque o Eterno é atemporal. Amém? Mas aqui no capítulo 14 está falando assim, e olhei e eis que estava o Cordeiro sobre onde? Não era sobre a igreja aqui Não? Não era sobre Roma? Não era aquela igreja lá de São Paulo? Não? Não é no céu? Não. No Monte Sião. Olha lá, Então, no Monte Sião. Agora lembrando o quê? Olha só. Volta. Olha o primeiro, Na onde que estava o anjo? Do lado? No sol nascente. Sião. Jerusalém. O anjo estava lá, segurando os 4 ventos, para que nada acontecesse. Por quê? Porque existe uma profecia. Essa profecia está sendo falada aqui em Apocalipse, sobre Sião. E com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu, os selados. Agora já, no capítulo 14, está sendo revelado, Yeshua revela a Yohanan, que os 144 estavam com ele. E os 144, 12.000 de cada tribo de Israel. Olha só.
E ouvi uma voz do céu com uma voz de muitas águas e com a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam como um cântico novo diante do trono. Oh, Baruch Hashem! E diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico. Olha, é um cântico diferente. Ninguém podia aprender aquele cântico porque foram selados. Existe algo sobrenatural do Eterno com o povo de Israel. Somente eles podiam aprender aquele cântico. Senão os 144 mil que foram comprados da terra. Ué, mas peraí. Mas não foi para a igreja que Yeshua morreu? Há uma visão assim. Que agora não é mais a vez de Israel. Israel agora passou a vez, perdeu a vez e é da igreja. Mas como? 144 mil de cada tribo. Eles foram comprados da terra. O Eterno nunca abre mão do seu povo. Nunca. Aqui, Yeshua comprou a salvação para as nações, mas comprou a salvação para o povo de Deus também. Os dois foi feito um, segundo Romanos 11. Amém? Mas olha só. E no fim dos tempos, cada um será o seu lugar e todos serão um. Olha só. Senão os 144 mil. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Seguem o cordeiro para onde quer que ele. Uai, Moré, então, se o cara foi casado, é assim? Não. Eles não se contaminaram com mulheres. Eles permaneceram fiéis desde um princípio. O que significa mulheres aqui? Vamos lá. A mulher aqui, ela está falando sobre uma denominação. Ela faz alusão à mulher de Apocalipse, a igreja. Aquela igreja politeísta. Ele não se contamina com idolatria. Ele não pendeu o seu caminho para uma igreja onde existem vários deuses, onde existe uma trindade. Ele não aceitou o cristianismo na vida dele, mas ele permaneceu fiel a Hashem, a sua Torá, ainda que ele demorou a reconhecer Yeshua, mas ele reconheceu. Aqui já estavam selados com o Cordeiro, seguem o Cordeiro para onde quer que ele? Eles já reconheceram o Mashiach. Aqui, ainda que o povo tropeçou, ainda que o judeu tropeçou, Israel tropeçou, mas aqui já ele reconheceu. Ele seguiu o Cordeiro. Então, os 144 mil são aqueles que reconheceram o Cordeiro para onde quer que ele foi. Ou seja, para onde quer que ele vá, nesse momento, é a comitiva, Baruch Hashem. A comitiva que estará levando o Cordeiro, estará entrando em Jerusalém, no portão leste. Haverá uma comitiva de 144 mil selados com um cântico novo, Baruch Hashem. Esses não se contaminaram com a idolatria, esses não se contaminaram com a prostituição das filhas da igreja. Como é que eu vou falar? Com Edom. Boa. Com Edom. Eles não se contaminaram com Edom, eles permaneceram fiéis. Mas olha só. Vamos lá, mais um pouquinho para frente. 7:1-4 de novo, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E viu o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. É assim que está falando. Então Israel, há uma profecia aqui. Não danifica a terra, até que eles sejam selados.
hoje, temos mais de 3 milhões de judeus messiânicos. Dentre eles, descendentes de sangue de Israel e não, mas são judeus messiânicos. Então a profecia está se cumprindo, porque enquanto Israel não for separado, Yeshua está falando aqui, ó, segura aí, o anjo está falando, segura aí, não danifica a terra ainda, segura ainda não, e os selados estão vindo, os selados estão chegando, 3 milhões, nem desses 3 milhões, os 144 mil está fazendo parte. Sanguíneo, aqueles que têm um DNA judeu, DNA de Israel. Pode ser eu, pode ser você. Amém? Pode ser o Roche. O Roche já tem uns DNA. O Roche está. Amém, Roche? Hã? 144. Tem que estar lá, os selados. Pode ser eu, pode ser você. Pode ser aquele que tem o sangue. O Brasil, ele tem não sei quantos % de descendentes de judeus. Aqui, quando Pedro Álvares Cabral estava aqui, ele enviou uma carta para Portugal, falando para Dom João VI, aqui, de cada 4 brasileiros, 3 são cristãos novos, ou seja, 3 são judeus que vieram daí e se tornaram cristãos. Então quer dizer que em uma proporção nós temos 75% dos descendentes do povo que veio de Portugal para o Brasil, que pode ser judeu. Amém? Baruch Hashem? Então você pode ter um DNA judaico. De repente você é um deles, eu sou um deles. Ainda que não seja, a nossa fé está em Hashem. Mas eu quero dizer para você que não pode ser a igreja, um determinado povo, e deixar Israel de lado. Israel tem o seu plano de salvação com o Eterno. Olha só, 14:1, e olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, e com as suas testas tinham escrito o nome do seu. Olha que interessante, ó. Bemidbar 6:27, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os Em Bemidbar, o Eterno está falando, o meu nome está sobre o povo de Israel. Então nós já sabemos quem é, 144 mil. Ali já foi separado. Ali, Bemidbar, essa passagem, o Eterno está falando para Arão, você vai abençoar o povo. Você vai colocar as suas mãos sobre o povo e vai falar assim, Yevareha Adonai veishmereha. E aí Adonai panameleha vilnica. Sadonai panaveleha neasemleha. Ele estava dando uma bênção sacerdotal sobre aquele povo. Ali foi colocado o nome do Eterno sobre o povo, o tetragrama. Cabalisticamente, aquele povo tinha um nome selado na sua testa, o nome de Deus, o nome do Eterno, Baruch Hashem. Naquele momento, o Eterno está separando aquele povo. E olha só. E aí vem a igreja, uma parte de um povo, falando que substituiu Israel. Mas vamos lá. Olha aqui que fala em Eminearro 31:35, sobre essa teoria da substituição. Assim diz o Adonai, que dá o sol para a luz do dia e as ordenâncias da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando com as suas ondas. Olha o que ele diz. Adonai de Sebaot é o seu nome. Se falharem estas ordenâncias diante de mim, diz o Senhor, deixarei também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Ele está falando assim, ó, se o sol não der mais a sua luz, se as estrelas não brilharem, se a lua não iluminar a noite, talvez então eu deixarei de ver Israel como uma nação. Aí vem um povo aí e fala assim, não, agora é a vez da igreja. Israel de Deus, nós somos Israel de Deus.
Na onde? Na onde? Eu preciso me reafirmar, falar que eu sou mais ungido que o povo que foi escolhido desde a fundação do mundo. É isso que o homem faz, distorce aquilo que o Eterno já falou que deve ser. E distorce as Escrituras. E aquele que distorce as Escrituras de Deus é o quê? Inimigo de Deus. Desculpa aí. O Eterno está falando para nós, eu nunca vou deixar de ver Israel como minha nação abençoada. Nunca. Olha só, e ele continua. Então, se o sol não der a luz do dia, e se a lua e as estrelas não der a luz à noite, e se puderem ser medidos os céus lá em cima, medir da terra até o universo. Se você puder medir, e puder medir os fundamentos da terra até o núcleo, no magma, onde o homem nunca conseguiu chegar e nunca vai conseguir, porque o calor é extraordinário, é exorbitante. Ninguém poderia suportar. Então, se você conseguir medir lá em cima e medir lá embaixo, talvez eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz Adonai. Aí vem o povo e fala assim, não, Israel agora já foi. Um dia eu pensei assim. Um dia, um pastor me perguntou, Cleito, quem é o judeu para você? Perdeu a vez. E eu fui que eu respondi. Ah, pastor, o judeu perdeu a vez dele. O judeu perdeu a vez dele, já era. É o que a igreja fala aí. As igrejas, as filhas de Edom. E elas falam isso, perdeu a vez. Já foi. E eu falei também. Só que esse homem foi usado por Deus. Ele virou para mim e falou assim, Cleito, eu já era presbítero, hein? Não pensa que essa visão é do membro de igreja, o membro que senta no banco. Não é, não. São líderes que falam isso. Líderes. Eu era presbítero. E ele falou assim para mim, Cleito, presbítero, nunca diga isso. Eu assustei, né? É tão normal a gente falar isso. É tão normal a gente falar mal de Israel. É tão normal o mundo ver Israel como inimigo, né? E eu era um desses. Baruch Hashem, que eu conheci o Rosh Mar, que eu conheci Beit Shalom, que eu conheci a visão da restauração, que eu conheci a Torá. E esse homem falou assim para mim, o Eterno nunca rejeitará o seu povo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. E essa é a razão pela qual nós temos hoje mais de 3 milhões de judeus messiânicos. Porque o Eterno tem pressa da restauração. O Eterno tem pressa que o seu povo, que o seu selado reconheça Mashiach. Olha só. Então, o Eterno nunca rejeitará o seu povo. Nunca. Baruch Hashem. Olha o que diz Romanos 9:27. Eu falei para vocês que nós temos que fazer um tour sobre a Torá, sobre a Bíblia, porque não pode ficar num versículo só. Então nós já somos, acho que 4 versículos que nós estamos falando sobre isso, amém? Depois você anota aí, amém? Beit virtual. Também Isaías proclama em relação a Israel. Olha que Shaul Shalia fala. Isso daqui é Brit Hadashah, isso aqui é nova aliança. Para você que não entendeu, você que é Novo Testamento. Já não é o Tanar, conhecido que você conheceu como Velho Testamento. Não, é a nova. É Shaul Shalia. Certo? O apóstolo Paulo, tá falando. Olha o que ele falou. Ainda que o número dos israelitas sejam como a areia do mar, apenas os remanescentes é que será salvo. Aqueles que ficarem, aqueles que suportarem até o fim, esses serão salvos. E aí ele faz uma demonstração. E como dissera Isaías anteriormente, se Adonai de Sebaot não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. Porque esses descendentes
trouxeram a Torá até nós. A eles pertence as alianças. A eles pertence as promessas. Esses descendentes, esses remanescentes, são os 144 mil. Esses são os que vão ser salvos. Esses são que vão fazer parte da comissão, da comitiva de Yeshua. Esses que vão estar lá, esse é o nosso irmão mais velho. Esses vão reconhecer Yeshua diante de todas as nações. Esse é aquilo que nós transpassamos. Agora, olha só, se eles não tivessem permanecido, se eles não tivessem deixado descendentes, nós estaríamos como Sodoma e Gomorra. A razão da Torá chegar até nós foi por eles. Então nós devemos, não reverência, mas respeito, amor. Amém? Gratidão ao Eterno pela vida deles. Amém? Olha só, continuando, estou acabando, calma aí, pessoal. Romanos 11 novamente. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Shaul Shalia está falando que o povo judeu, o povo de Israel, eles tropeçaram. E eles, por falta de fé, por falta de confiar nas Escrituras, eles tropeçaram, mas deu uma abertura para nós, as nações, os gentios, que hoje somos salvos pelo sangue do Cordeiro, enxertados na oliveira. Olha só, de modo nenhum rejeitou Deus o seu povo, de modo nenhum, porque também eu sou israelita. Shaul era israelita, era judeu, da tribo de Benjamim. E muitas pessoas defendem que não. Muitas pessoas nem sabem que Yeshua é judeu, Jesus é judeu. Muitos teólogos se perdem no meio desse negócio e fazem uma confusão terrível. Por quê? Porque as igrejas manipularam as Escrituras e tiraram a sua originalidade. Ah, mas sabe o que alguns falam? Falam que o apóstolo Paulo se converteu ao cristianismo. Nunca houve cristianismo, irmão. A Kahal, que Yeshua fundou, é o judeu que tem como base Yeshua como Mashiach, como Messias, como Redentor, como Salvador. Só isso. Só deu continuidade. As coisas não pararam. Não começaram uma nova religião. E eu vou te falar uma coisa. No Aharit Hayamim, no final dos tempos, na restauração, no Tikkun Olam, não vai haver religião. Não vai haver sistema governamental. O Eterno vai acabar com tudo. Um novo céu e uma nova terra é que a ordem social vai ser mudada. Lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte. E nós vamos ver Yeshua face a face. Amém? Baruch Hashem. Então, de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Deus nunca rejeitará seu povo. Antes, tem algo pleno para ele. Romanos 11, 28. Quanto às boas novas, eles são, na verdade, inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Baruch Hashem. Uma vez escrito por Deus, não tem mais volta, não apaga. Irrevogável. Nação eleita, geração do Eterno, povo de Deus, irrevogável. E eu? Pode perguntar, e eu? Ué, Moré, você está falando tanto do judeu, e eu? Você não está enxertado? Hã? Você participa da mesma seiva? Você dá o mesmo fruto? Aí complicou, né? Será que eu dou o mesmo fruto? Tem que dar. Se você está enxertado, participa da mesma seiva, e agora você não é mais frutífero, você não é mais estéril, você tem que dar o mesmo fruto. Então você faz parte. Amém? Olha lá, para terminar. Romanos 9, 4, 5. Que são os israelitas, dos quais é o quê? A adoção de filhos. Deles são a adoção de filhos, ou seja, por causa deles que eu fui adotado. Ei, você e eu
Só estamos aqui por causa de Israel. Ó, são deles é a adoção de filhos. Eles são a geração. E a Sherinah esteve com eles. Na onde que a Sherinah esteve com eles? Lá no deserto. Lá na saída do Egito. Ó, as alianças lhes pertencem. As primeiras alianças foram para eles. Nós só fazemos parte porque foi dada uma brechinha. Amém? Olha só. Da mesma forma, a outorga da Torá, a adoração no templo e as promessas, dos quais são quem? Os patriarcas são deles. E deles no que diz respeito à ascendência física do Mashiach. O Eterno criou um povo, para desse povo mandar o Mashiach, para que desse povo viesse Yeshua, para que desse povo nós fôssemos salvos. É desse povo, é deles, veio deles, foi dado para eles. Ó, bendito o qual é sobre todos, bendito seja eternamente. Amém. Olha lá, Rit Galut mais uma vez. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma... Morena, onde que eu entro? Você está falando do israelita, você está falando do judeu, da descendência sanguínea, né? De sangue. E na onde que eu entro? Aqui, ó. Depois dessas coisas, olhei e eis que uma... O quê? O quê? Multidão, a qual ninguém podia. Opa! Então existe os 144 mil e existe uma multidão. Multidão é o quê? Nações. Multidão se refere a mar, nações, povo. Essa multidão vai estar junto, olha lá. De todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono. E perante o quê? Perante o Cordeiro. Ah, mas não tinha os 144 mil? Tinha, mas também tem a multidão. A multidão não tem o sangue, mas faz parte também. Foi enxertado. A oliveira é um todo. É o gentil com Israel, que não é mais gentil. O gentil que foi enxertado. O gentil que agora é Israel no coração. Circuncidado, Baruch Hashem. Ó, e estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: a vitória pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro, Baruch Hashem. Amém? Você faz parte desse povo. Ou você é os 144 mil, ou você está dentro da multidão. Quem que importa? Importa a salvação de um povo diante do Eterno. Mas não deixou de ser povo. Importa que nós temos que dar honra a quem tem honra. Nós temos que respeitar quem tem o respeito. E temos que obedecer o que está escrito na Torá. E não inventar coisas novas. Olha só. Opa. Porque do Mashiach nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma. Mas sim o ser uma nova. E a todos quantos andarem conforme esta regra, shalom e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aqui já todos somos um. Nem circuncisão, nem incircuncisão. Nem sangue e nem fora do sangue. Mas cada um no seu devido lugar. Amém? 144 mil é de quem? De quem? De onde vem os 144 mil? Israel, Baruch Hashem, Baruch Hashem. O Eterno te abençoe, te guarde, o Eterno resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Eu agradeço a oportunidade, que o Eterno venha abençoar a cada um de vocês, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Baruch Hashem. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai panavelecha
ve'asem leha shalom.